Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 153, cujo título é Passes. Nós espíritas conhecemos bem sobre o passe. Quem já não foi numa reunião pública e ao final recebeu um passe. Mas o que é um passe? Um passe é uma transfusão de energias. Essa transfusão, ela não muitas pessoas ficam ligadas ali no encarnado, não é? O encarnado, ele é um veículo. Sim, também há uma dispensa de energias anímicas, ou seja, do médium, mas não do médium em si, mas do resultado das energias de todos aqueles que estão ali na doação de fluidos durante o passe dos encarnados. Além das energias anímicas, não é, do fluido vital desses encarnados, também temos as energias espirituais e, além das energias espirituais e dos fluidos anímicos dos encarnados, nós vamos ter também, muitas vezes presentes, os fluidos da natureza, elementos da natureza que são trazidos também para casos que precisam ser tratados junto às pessoas que estão ali na reunião. Muito bem, então além da reunião pública, temos as reuniões mediúnicas, a evangelização, são momentos onde os passes são dispensados. Temos também as reuniões de irradiação. Nessas reuniões de irradiação, um grupo de companheiros reunidos, de tarefeiros da casa, fica em preces e leituras e comentários e muitas vezes em canções espíritas evangélicas, falando do Evangelho de Jesus, e essas energias são ali colhidas como se fosse uma sala onde o sangue fosse colhido para ser levado aos doentes do hospital. Essa reunião de irradiação também, essas energias anímicas são ali recolhidas dos doadores encarnados pela equipe espiritual e levadas depois aos trabalhos, seja nos hospitais, nos doentes dos lares. A espiritualidade tem um enorme e abençoado trabalho junto a nós de nos assistir e de nos ajudar. É claro que o passe exige que nós estejamos receptivos a ele, a fim de assimilarmos melhor as suas energias. A melhor forma é estarmos com uma vibração atenta a essa recepção. Então, por exemplo, quando existem as reuniões, por exemplo, de irradiação, as pessoas são avisadas de quando essas reuniões acontecem e podem ficar deitadas e prontas para, durante as reuniões, elas estarem ali para receber as energias que as equipes espirituais fazem o trabalho de levar aos assistidos. Isso é uma possibilidade. Uma coisa que deve-se evitar, efetivamente, evitar é não fazer, dar passe no Evangelho no lar, por exemplo. Então, o passe é dado na casa espírita, certo? Fora isso, podemos envolver os nossos doentes e necessitados nas nossas preces, porque sim, os amigos espirituais os vão assistir com os recursos que, melhor do que ninguém, eles sabem dispensar, vamos chamar assim, exatamente para cada caso em questão. Então, o ideal é
Não podendo ir à casa espírita, vamos colocar os nomes na irradiação ou pedir em nossas preces para que os bons espíritos assim assistam. E os trabalhos são feitos diariamente por inúmeras equipes espirituais que se desdobram a atender todos aqueles que estão ali buscando o amparo e o socorro do alto, não é? Bom, então, após esse preâmbulo sobre o que seja, não é? Passe, isso foi alguma pincelada muito rápida, porque é claro que temos muito mais do que se poderia falar sobre isto. Mas vamos lembrar que essa transfusão de energias capaz de levar ao bem-estar, à diminuição dos fluidos deletérios que podem estar causando mal no organismo como um todo ou em determinadas regiões do nosso organismo, essa assistência, esse tipo de assistência fluídica, já Jesus fazia muito, né? Jesus curava efetivamente, ele não apenas amenizava, ele curava. E ele curava, e é uma outra situação muito interessante, porque tem pessoas que acham que os gestos das mãos é que vão resolver as situações, que é um encarnado ali em frente que vai resolver. Não vamos esquecer jamais que os trabalhos espirituais são dirigidos pela equipe espiritual. Ela é que sabe exatamente qual órgão, como ele deve ser atendido especificamente, ou o organismo como um todo, que tipo de fluidos vão ser dispensados. Quem sabe isto é a equipe espiritual. Encarnado muito ajuda quando não atrapalha, não é? Então, vejamos, Jesus curava. Ele curava com o olhar. Quero ser limpo. Aquele homem, aquela pessoa coberta de hanseníase, automaticamente se curava. Ele não, em muitas ocasiões, ele impunha as mãos, em outra, curando um cego, ele mistura a sua saliva com a terra. Então ele vai nos mostrar, Jesus, que as formas como se processam esse passe, vamos chamar assim, não é? Essa assistência fluídica, que chamamos de passe, pode ser feita de várias formas, mas que nós temos lá no livro dos médiuns, pensamento e vontade manipulam os fluidos. Por isso Jesus dizia, quero ser limpo. Pensamento, vontade, de um espírito puro, nossa. O nosso pensamento e a nossa vontade já realiza tantas coisas que nós às vezes nem temos ideia, que somos nós que estamos ali a realizar. Então precisamos estar atentos a isso. Os passes são transfusões de energia que são efetivadas pelos recursos do pensamento e da vontade, mas são dirigidos pelas equipes espirituais. Os encarnados serão sempre, nos trabalhos espirituais, aqui no mundo físico, simplesmente assistentes, quando muito, assistentes. Jamais coordenadores. Mesmo os dirigentes são assistentes, certo? Quem dirige é o mundo espiritual. Mas como vamos saber se a direção do mundo espiritual está se efetivando? Responsabilidade de quem está à frente dos trabalhos. E de todos, mas é claro, muito mais quem está à frente, porque precisa estar bem sintonizado com as equipes espirituais e com a equipe espiritual específica que coordena aquele trabalho. Porque senão vai começar a fazer coisas da sua própria cabeça ou, pior, da cabeça de quem nem deveria estar dando nenhum tipo de sugestão, às vezes um espírito perturbado, se o encarnado, né, também não estiver bem sintonizado ou bem equilibrado. Então, vigiai e orai, a fim de que não caiais em tentação. Tentação que nos leva à perturbação, a um estado indesejado de sintonia.
Vejamos e vemos que não só quem doa, mas como quem recebe, tem várias responsabilidades ali a serem assumidas na proposta ou de doar ou de receber essas energias. Viu? A gente fala que não vai mais falar, mas aí tem sempre mais alguma coisa a acrescentar. Muito bem. Vejamos então, nessa mensagem que tem o título de Passes, é a mensagem 153, o versículo destacado por Emmanuel está em Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 5, no versículo 23, lá no Novo Testamento, onde nós temos: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então estava sendo pedida uma assistência a uma menina que estava moribunda. E Jesus estava sendo solicitado para transfundir a esta menina as energias necessárias para que ela recobrasse a sua saúde. Minha filha está moribunda, rogo que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Emmanuel comenta o versículo da seguinte forma: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, e aqui entendemos como cristianismo redivivo as lides espíritas, o movimento espírita, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Muito bem, então os mensageiros do Cristo são os amigos espirituais. Os doadores são os encarnados. Os beneficiários são aqueles que estão recorrendo o passe. Então temos ali, 3 instâncias. Os mensageiros do Cristo, não vamos pensar que são os encarnados que estão dando passe, não. Esses são os doadores, muito bem aqui nominados por Emmanuel. Os mensageiros do Cristo são os trabalhadores das equipes espirituais. Para os doadores, que são os passistas, e os beneficiários. Então, essas preciosas energias espirituais que fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, sem dúvida, não é? Junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Então, não devemos esperar esse tipo de resultado, porque, como ele diz aqui, não é? Seria uma audácia. Olha só o termo que Emmanuel está usando. Continua ele nos dizendo: o mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Vou repetir. O mestre sabe,
enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário... E, voltando aqui, mas ele sabe o quê? O uso perfeito do pensamento e da vontade. Porque é um espírito puro. Nós estamos aprendendo a conhecer porque estamos ainda muito verdes no nosso progresso espiritual, digamos assim. Não é? É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Então, não sejamos audaciosos, imaginamos que vamos realizar os feitos que Jesus realizou, mas isso não deve nos impedir de continuarmos estendendo a caridade por meio do passe. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Lembrando, Jesus, quero ser limpo. Então, quando nós assistimos alguém, conversamos com alguém, aconselhamos com carinho, as nossas vibrações para aquela pessoa vão também, porque estamos naquela ação benéfica em relação ao outro, também assistidos pelos bons espíritos. E havendo necessidade, ali vai acontecer o fenômeno do passe, porque a pessoa está buscando, porque existe um doador e porque existem os emissários, e o processo se dá sem que haja formalmente aquela imagem que nós costumamos ter do passista e de quem recebe o passe. Isso é muito importante. Quando visitamos alguém no hospital, um doente no lar, quando conversamos com todo carinho, pegamos às vezes na mão daquela pessoa doente, beijamos com aquele carinho. Quando uma mãe dá um beijo no dodói do filho e ela diz: meu filho, passou, mamãe te deu um beijo. E não é que a dor passa? Olha as energias que estão também sendo transfundidas ali. Então, não é apenas aquele momento formal. Vamos pensar fora dos arraiais espíritas. Vamos pensar na igreja católica ou num templo budista. Ali também não está havendo a transfusão de energias? Também, não é? Onde há um doador e alguém necessitado e buscando receber, haverá um emissário do Cristo, habilitado, buscando favorecer essa medida socorrista fluídica. A misericórdia divina e a providência atuam de forma que nós estamos tão longe de perceber a grandeza da forma como somos assistidos. Bom, onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. E conclui o nosso Emmanuel: não importa a fórmula exterior, não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. E quando falamos em nome de Jesus, então o bem não pode ser ministrado se não for em nome de Jesus? Se não se falar, em nome de Jesus. Não é isto, não é? Em nome de Jesus é em nome do bem. E o bem está no mundo todo, mesmo junto a outras correntes religiosas, até mesmo não cristãs. Está o bem ali, está o amor fluindo. A pessoa não acredita em Deus, mas está estendendo seu amor e seu carinho àquele que busca, e não vai se dar a mesma corrente de energias porque fulano não acredita em Deus. Que é isso?
ele não acredita em Deus, Deus flui por ele, se ele está realmente conectado com Deus. Intelectualmente ele não percebe a ligação, mas efetivamente tem muitos que dizem que estão ligados e não estão. E tem muitos que dizem que não estão ligados, que não acreditam e estão. Porque não é por dizer Senhor, Senhor que muitos entrarão no reino dos céus. Já dizia Jesus, não é mesmo? Muito bem. O importante é ser na prática, não ser na palavra, não é? Muito bem, passes. Gostei, foi muito interessante. E agora vamos orar. Nesse momento em que fazemos a prece, ao final do Gotas do Evangelho, também podemos ali nos abrir para receber as boas energias do mundo maior. Que os bons espíritos possam se valer, porque já passamos por aquele momento de nos harmonizarmos, já estamos assim com as nossas antenas viradas para o alto. Esse é aquele momento bom que os espíritos dizem assim, olha que agora está apto, não é? Para o curativo, muitas vezes, para assistência, muitas vezes. Então, vamos orar e buscar sempre em Jesus, e quando pedimos as suas bênçãos, são as suas bênçãos, para que Ele nos socorra, nos fortaleça, nos ajude. E se essa assistência tiver que ser fluídica por necessidades do momento nossas, estaremos sendo atendidos. Isso é fato, queridos amigos. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que nos chegam em todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos harmonizados contigo o máximo que pudermos. Sabemos o quanto é difícil diante das lutas desta vida, das situações que muitas vezes, mesmo que não queiramos, resvalamos em momentos de desequilíbrio. Sustenta-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, a nos fortalecermos na fé, Jesus. Ampara-nos. Abençoa a nossa saúde, Senhor. Abençoa o nosso querido anjo guardião, nossos lares, nossos afetos. E a todos os irmãos de humanidade, Jesus, em especial os que estão em sofrimento, necessitados, e mais ainda aqueles que, te buscando, já se encontram aptos para o socorro e assistência. Esses estão tão mais favorecidos, pois então não podemos esquecer dos nossos irmãos que permanecem fechados em si mesmos, refratários e endurecidos. Por eles sempre oramos mais, Senhor, pedimos mais. As tuas bênçãos para esses corações, ainda tão mais sofridos. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.